São duas versões diferentes. Poxa, O versículo é tão simples. Acho que foi um dos primeiros versículos Mas que eu o decorei negócio na tá bom. Bíblia em 1979. Alguns não eram nem nascidos. Pô, a maioria. A leitura aqui no livro na Bíblia, revista João Ferreira de Almeida, ou melhor, desculpa. A King James diz assim: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo como boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usarem para medir o teu próximo, Acabou já. essa mesma será usada para vos medir. De novo, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. E aqui no livro do mesmo Lucas, já nessa versão aqui, que é da Bíblia do discipulado, que muitas pessoas da igreja já têm, essa aqui essa é a Bíblia que nós estamos usando com os discipulados da igreja. A gente está implantando microgrupo na igreja, que é o discipulado, a gente chama de microgrupo, mas é o discipulado, e a gente usa essa Bíblia. Ela tem muitos estudos e a gente usa o estudo dela como fonte principal, porque usamos também alguns livros. Nessa Bíblia aqui, no capítulo 6, no versículo 38, ela está escrita assim: dê e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido vocês, serão medidos também. À medida que vocês, à medida que tiverem medido vocês, à medida que vocês tiverem medido, essas serão usadas para medir vocês também. Na revista corrigida, a mais antiga, revista corrigida, ela diz assim: dai-vos e ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida com que vocês medem, ou que vos medirem, vocês serão medidos. Porque com a mesma medida que medides, serão medidos. Baseado nesse texto, eu quero fazer uma oração com você sobre esta leitura. Obrigado, nosso Deus, pelo rico privilégio de estar na tua casa, de poder aprender do Senhor e glorificar o teu nome. Que o Senhor seja engrandecido, glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te adorar, te exaltar, e que essa adoração que nós fazemos aqui possa subir ao teu trono, o trono da tua glória. E que cada um de nós sejamos inteiramente edificados para a glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos por todas as coisas no nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga: glória a Deus. Irmãos, pode sentar-se. Então nós vamos usá-lo. Eu quero falar um pouco, porque nós vamos ter um tempo no final para orar de novo. Assim, podemos orar, meus irmãos têm visto alguns cultos, a gente orando 10 minutos, até mais de 10 minutos. Hoje não será diferente. Quero reservar pelo menos 10 a 15 minutos para a gente orar. Eu acredito no poder de Deus através da oração. Eu acredito no poder da oração. Acredito no mover de Deus através da oração. Que quanto mais nós oramos, mais nós somos abençoados por Deus.
Porque quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais desmancha os pecados que estão incrustados em nós. Imaginemos assim. Quem já viu aqueles zinabre na parede, zinabre no pé da porta, zinabre nos negócios da casa, em alguns lugares? Aquelas sujeiras que muitas vezes vai rolando na frigideira, ou até algumas vasilhas que você vai usando, esquece que tem bombril em casa, ele vai colando aquela sujeira meio que preta, vermelha, amarela, e vai colando em alguma vasilha. Aí você olha assim e fala, não, essa tá feia, eu vou jogar fora. Mas se aparece alguém para dar uma geral dela e deixa ela novinha de novo, fica bom. Aí dá para usar de novo. Já tiveram essa experiência? Só eu que já tive experiência de ver vasilha ficando feia. Não lá em casa, porque lá em casa não fica não. Lá em casa a dona Sônia não deixa uma vasilha que lhe azinabrinho de nada. E eu vejo em outros lugares. Ela não deixa não. Quem já foi lá em casa sabe disso. Vasilha dela é basicamente a velha, mas perfeita. Mas já vi casas também assim, onde vai ficando vai chovendo e vai grudando aquele tem amarelo, aquele tem branco, vai criando aquela sujeira, vai ficando feio. A gente chama uma dessas sujeiras de zinabre. E a oração é assim, quando você vai parando de orar, igual aquilo lá, vai criando aquela sujeira, vai criando em nós a sujeira. Antes de aceitar Jesus, a gente é só sujeira. Certo? Sim ou não? Aí a gente aceita Jesus e começa a limpar aquele avivamento, glória a Deus, lê Bíblia agora, e avivado, depois vai acomodando, vai fraquejando, vai fracassando, e aí isso vai criando zinabre. E daqui a pouco, não quer nem vir na igreja mais. E daqui a pouco vem no culto, falta 2. Vem no culto, falta 1, vem no culto, falta 1, depois vem no culto, falta 2, e daqui a pouco não quer vir mais na igreja. É muito zinabre. Ou seja, é muita sujeira colado. Ele estava falando mal do céu agora, nem sabia que estava por aí. Eu quero fazer uma experiência, por isso que eu estou colocando essa coisa aqui. Não, ainda. Semana que vem a gente passa. Obrigado. É o seguinte. A nossa vida, ela pode ser limpa sempre. Mas isso depende de como a gente foi. Por exemplo, voltando no caso da dona Sônia. As vasilhas dela, ela é limpa com perfeição todos os dias. Não tem esse negócio de lavar pelas metades. Ela limpa todo, 100%. Nunca cola sujeira. Nunca você vai chegar lá em casa e vai encontrar uma vasilha com uma panela, por exemplo, com aquela sujeirinha embaixo. E não importa se como usou, como não usou, vai estar sempre brilhando. A mãe dela também era desse jeito. No começo eu achava muito estranho isso, né? Porque eu não era acostumado com esse tipo de perfeição na limpeza. Aí eu fui aprendendo com ela que tem que, o melhor jeito é você já mantém sempre limpo e você nunca vai ter um trabalho dobrado para poder purificar uma vasilha que já era para estar limpo. É só pegar e usar, terminou, lavou de novo, você não tem que olhar e ver sujeira depois de lavar. Está perfeito de novo. Mas a nossa vida, como é a nossa vida? É assim? Nem sempre. Isso depende de como a gente aprendeu a cuidar da vasilha. De novo, vou falar da vasilha da dona Sônia. Se eu olho para aquela vasilha bem limpinha, agora vai guardar para usar amanhã ou daqui uma semana, porque você pode usar vasilha diferente, equipamentos diferentes, mas você não usa aquela, não vai usar outra. Quando você guardou, quando você vai usar, ela está limpinha, ela está perfeita de novo. Talvez a questão depende do tempo, uma semana sem usar, você vai passar uma água nela, porque pode ter ajudado poeira. E nem sempre a gente enxerga poeira a olho nu. Então não custa passar uma água numa vasilha que ela está uma semana parada no lugar. Tem problema. Mas a vasilha está limpa. A nossa vida é assim. Se a gente vai guardar nossa vida sempre limpa,
vai usar de novo, ela está limpa. Mas se a gente não tem esse cuidado, vai estar sujando e a gente nem percebe porque já acostumou com a sujeira. A gente não pode acostumar com a sujeira. A gente precisa adotar um processo de limpeza contínuo. Assim deve ser a vida cristã do crente. Aleluia! Uma das coisas que a gente faz para o processo de limpeza contínua: oração. Oração de novo, oração de novo, oração de novo. Você ora para levantar, ora para dormir, ora para comer, ora para não comer, ora para jejuar, ora para entregar o jejum. Você ora sempre. Ora para fazer a curva, ora para buzinar para alguém, não buzina. Se você orar, orou, já não buzina. E você vai orando sempre para evitar sujeira. Na vida espiritual, você ora para não sujar. Mas se você não tem a prática da oração, vai sujando, daqui a pouco você nem sabe por que está zangado, nem sabe por que está desanimado, nem sabe por que está tenso as coisas, está estressado, nem sabe por que não tem vontade de orar de novo, ou por que não tem um ritmo de oração que deveria ter, parecia que deveria ter. Não leio mais a Bíblia como antes, eu li a Bíblia todo dia, agora tem vezes que esqueço até de ler Bíblia, passa um dia, 2 dias sem ler Bíblia. Por que acontece isso com o crente? Excesso de zinagre. Vai que algum de nós tem zinagre hoje aqui. Essa palavra já serve, né? Vai criando, vai tirando. Então hoje é dia de pegar o bombril e dar uma geral. O dono do pacote de bombril está aqui. Ele tem bombril detergente para passar para todo mundo. Na hora da oração, dizer, Senhor, lava essa parte, lava essa outra. Senhor, aqui já está sujo, essa parte já sujou. E aí, ele está aqui para lavar. O nosso Deus é poderoso para lavar essas sujeiras que muitas vezes acumula em nossa vida. E agora eu volto para o texto que li. Dai-vos e ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! E depois dessa introdução, eu quero dizer para você que essas 3 coisas são de extrema importância: a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. 4 coisas que nós precisamos entender no processo de aperfeiçoamento, ou de pureza, ou de purificação das nossas vidas, para cumprir em nós o resumo desse mesmo texto. Porque aqui vai falar sobre a boa medida. Dai-vos e ser-vos dado. Vocês precisam dar e darão de volta a vocês a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é que Jesus estava dizendo? Tudo que vocês dão, vocês vão receber de volta. De novo, tudo que vocês estão dando, deram, continuam dando, vocês vão receber de volta. E essa boa medida, ela vem de volta. A boa medida, ela voltará. Calcada ou recalcada. Sacudida ou balançada. Transbordante ou transbordando ou derramando para fora. Entornando no copo. O copo enche e continua derramando no copo e o copo vai derramando. É essa medida, é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite abençoada. Porque Deus promete para nós essa medida espetacular. E ele começa falando sobre a boa medida. Porque a boa medida é aquela que a gente faz. E quando ele fala de boa medida que a gente faz, isso significa que ela é boa no sentido de agradável. É uma medida maior. Uma medida completa, ela sempre vai reproduzir a medida. Essa medida que nós damos, ela vem reproduzida, ela vem produzida em maior número, ela vem aumentada, ela vem suprindo áreas que não estavam contempladas na hora de medir, mas ela vem contemplando outras áreas. Então deixa eu te explicar um negócio importante aqui que Jesus estava dizendo sobre essa boa medida. A boa medida. O que é uma medida? É o que socorre, é o que ajuda, é o que impetra, é o que atrapalha, é o que
entra em alguém, essa é a medida. Agora, se ela é boa no sentido de agradável ou não, ela é boa no sentido de reprodução, porque ela vem de volta para todos nós. Aí quando se fala dessa boa medida, é essa medida que sustenta a multiplicação do que foi doado, do que foi dado, do que foi impetrado. E é a medida que satisfaz. Satisfaz não no sentido de prazeroso, mas satisfaz no serviço, no sentido da completude. Não no sentido de prazer, mas na completude. E eu vou te explicar isso, como é o sentido de completude. Primeira coisa, recalcada. É o que Jesus disse. Boa medida, recalcada ou calcada. Quem aqui já te dou em farinha? Farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha, polvilho, farinha, fubá. Todo mundo já mexeu. Talvez não profissionalmente. Mas eu já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes. Porque também já tive comércio. Você pega um pacote de farinha e coloca numa vasilha. Despeja, ela enche. Ela enche. Está ali uma vasilha, digamos, com uma boca de mais ou menos 15 centímetros de grossura, que cabe uma mão. Você colocou ali, despejou, passou uma régua em cima, ele está na altura, nivelada. Se você pega e aperta aquela vasilha com a mão, aperta bem apertado, ele cabe agora mais pelo menos 15% do tanto que a vasilha cabe. Eu estou falando em termos de porcentagem, que também já fiz esse cálculo. Pelo menos 15% ele cabe em cima daquele fubá, daquela farinha de trigo, ele cabe a mais. Mas aí você pega, apertou, ele come 15%, aí você pega ela e começa a bater. Devagarzinho, vai batendo devagarzinho, vai batendo, ele vai acomodando, ele ainda cabe mais ou menos 2 a 3% naquela vasilha. Quem já fez essa experiência? Ok, não estou sozinho na parada. Então essa é a medida que Jesus falou, recalcada. Então deixa eu te explicar. Quando eu dou algo para alguém, eu dei uma medida. Essa doação, ela volta para mim. E não tem como não voltar. E não importa o que seja, ela vai voltar. Ela volta para mim. E quando ela volta, ela já vem apertada ou recalcada. Aí ele fala sobre essa medida calcada e sacudida. Como eu disse, quando você bate ela, ou seja, sacode e vai batendo, além de calcada, agora sacudida, ele cabe mais. Existe coisas diferentes para caber mais ou não caber mais. Vou dar um exemplo do sacudida para quem me serve. Quem já colocou pedras de mais ou menos 3, 4 centímetros, 5 centímetros numa lata? Você enche de pedra de 3, 4 centímetros, 8 centímetros numa lata, ele encheu. Mas aí você consegue colocar pedrinhas menores de 1 centímetro, meio centímetro, você cola, derrama em cima, ele enche. Aí você começa a chacoalhar ele desce tudinho. Você joga mais, ele desce tudinho. Você consegue colocar mais ou menos 40% de pedrinhas pequenas dentro de uma vasilha com pedras grandes. Essa é a medida que Jesus disse, sacudida. Quando nós damos, nós recebemos de volta a medida calcada e sacudida. Glória a Deus. Mas se essa medida for trágica, agora eu quero falar sobre alguns tipos de medidas que nós semeamos. Por exemplo, alguém falou algo com você e você não gostou, e ao invés de ficar quieto e orar e pedir paz, você foi e gritou com a pessoa do seu lado. Essa foi a sua medida. E sabe o que acontece? Essa pessoa não vai gritar com você, mas vai se levantar 2, 3, 4, 5 lá de outros lugares que vai gritar com você. Porque é a medida calcada e sacudida. Você grita com um, 3 grita com você. Quem está me entendendo? Eu estou falando do que a Bíblia diz da medida calcada e sacudida. Não tem como você plantar e não colher. Nós vamos colher sempre que plantamos. E nesse momento eu estou falando
sobre as péssimas amoras, porque eu vou falar das boas daqui a pouco. Nós, muitas vezes, plantamos. Vou dar um exemplo de plantar. Alguém passa e diz assim: você pode me ajudar? Eu preciso de ajuda. Não, eu não posso. E talvez poderia, mas a gente se nega em ajudar, porque o camarada é importunador, a mulher é encrenqueira, a gente já teve algum atrito, e a gente fala: bom, esse é aproveitador, tal, vem na cabeça os pensamentos, e você acaba dizendo: não vou me meter nisso, não vou ajudar. Eu preciso guardar os meus valores para mim ou para uma outra necessidade, mas não vou ajudar. Aí você se nega a semear. Está errado? Não está errado. Mas não está contemplando o texto. Não está contemplando o que Jesus mandou. Porque você semeou uma negativa, uma negação. Você deixou de abençoar. Você deixou de fluir. Você deixou de se derramar em alguém. De forma positiva, mas derramou negativamente. Porque alguém que já estava chorando vai aumentar o choro. E a Bíblia fala que o choro do pobre Deus escuta. Não que nós sejamos ricos, mas Deus escuta. E Deus entra em socorro de quem clamou a Ele. E Ele vai dizer: Deus, me ajuda, Deus. Eu pedi para fulano, ele não me ajudou, ele não tinha, ou nem quis, mas ele clamou. E a Bíblia diz que Deus escuta o clamor do pobre e resolve puxar a orelha de quem não atender. Eu não anotei os textos, eu estou tentando fazer sem citar os textos, ou melhor, sem ter lido os textos, para a gente andar mais rápido, eu quero concluir preservando um pequeno tempo para a gente orar. E deixa eu andar rápido aqui, senão não vou nem para o segundo ponto. Quando nós semeamos, nós vamos colher. Agora veja bem, vamos dar um exemplo dessa coisa de alguém pediu, eu podia, mas eu disse que não podia. Não tem jeito de nenhum de nós vivermos nesta terra sem precisar de alguém. É impossível eu não precisar de alguém. Ainda que eu tenha dinheiro no banco, ainda que eu tenha reserva, ainda que eu tenha casa, ainda que eu tenha terreno, ainda que eu tenha um comércio, ainda que eu tenha um fluxo de ativo, ainda que eu tenha em espécie guardado, eu sempre vou precisar de alguém. E não vai alguém dizer assim: não, mas eu não preciso. Todos precisamos de alguém. Você precisa, algumas vezes, até de falar um cara da semana: no corpo, por favor, eu esqueci de pagar. Todos precisamos de alguém. Todos precisamos chegar em algum lugar e dizer assim: olha, como é que faz esse documento? Eu não sei, me ajuda. Por favor, eu não sei, porque se não organizar esse documento, eu vou acabar recebendo uma multa, vou ter problema, e nós sempre vamos precisar de alguém. Você vai falar: não, mas estou procurando um profissional, mas é alguém. E você vai ter que pagar pelo serviço de alguém. Mas muitas vezes nós agimos assim, mas não entendemos de que quando eu fecho a porta aqui, eu também estou fechando para o retorno. Porque quem planta, colhe. O que eu quero dizer para você? Seja o melhor que você puder. Erre por ser bom, mas não erre por ser miserável. Porque quando nós negamos, será negado a nós. Mas quando abençoamos, nós seremos abençoados. Não significa que não vamos trabalhar igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aparece necessidade, que a gente pode socorrer e a gente precisa socorrer aqueles que realmente aparecem por necessidade. Porque se nós não fizermos isso, será negado a nós lá na frente. Porque é o que Jesus disse aqui: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí, essa medida sacudida que Jesus disse, que é essa que você coloca as pedras lá, depois você joga as pequenas, aí ela encaixa as pequenas lá, encaixou um monte de pedrinhas pequenas, que foi mais ou menos 40%, se dependendo do tamanho das pedras. Eu já fiz esse cálculo também, já fiz essa experiência. E você sabia que ainda cabe mais coisa?
Aí você joga areia. Ainda cabe mais ou menos quase 20% daquela vasilha de areia. Aí encheu. Cabe mais alguma coisa? Ainda cabe, dependendo da vasilha. Se for uma vasilha de 20 litros, ainda cabe mais ou menos 3 litros de água. 3 a 4 litros de água. Aí ela vai estar completa. Mas foi pedra, foi pedrisco, foi areia e foi água. Sempre tem espaço para quando nós temos generosidade. Sempre dá para fazer mais alguma coisa. Mas quando somos miseráveis, sempre tem espaço para dizer não, e não quero, e não vou fazer, e não vou ajudar, e se vira. E sempre tem espaço para a gente se tornar mais ignorante, grosso, estúpido, briguento. Porque a maioria de nós, ou quase todos nós, aprendemos a brigar. Aprendemos a defender o nosso pão, ou a nossa bolachinha. Isso começou desde cedo, gente. Desde criancinha, a gente já defendia a nossa balinha, já defendia o nosso colo, o colo da mamãe, o colo do papai. A gente, desde criancinha, os problemas que temos não foram gerados na fase adulta, não. Os problemas que temos foram gerados desde o ventre da mãe, nos primeiros passos, e a gente começou a brigar pelo espaço, e aí a gente cresceu e esquecemos que não éramos mais crianças, que agora a gente poderia parar com as brigas, mas não. A gente continua brigando pelo espaço dentro de casa, pelo espaço da vasilha, pelo espaço da comida, pelo espaço da cama, pelo espaço do serviço, pela quantidade que faz, que não faz, que ajudou, que não ajudou. A gente continua a mesma criança, só que agora com discurso de adulto. A maioria de nós continuamos a mesma criança, com as briguinhas, só que agora com bigode ou com cabelo branco, mais com as briguinhas. Eu não quero pegar no pé de ninguém, mas já pegando. Deus nos chamou para uma vida transbordante. E a verdade é que somos transbordantes. É verdade. Alguns transbordam engano, mentira, fofoca, maledicência, confusão. Mas transbordamos. Mas o que eu quero chamar você nesta noite é para a gente transbordar em um patamar mais alto da glória de Deus e não nas coisas comuns, pecaminosas ou corriqueiras, passageiras, supérfluas deste mundo, que passa. E as suas concupiscências também passam. A Bíblia diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus nos chamou para algo maior, para algo muito melhor. Ou seja, Deus nos chamou para transbordar. E aqui a gente pode ver isso aqui, ó. Essa experiência aqui do transbordar. Esse prato aqui vai ser pouco, Justiça. Tem que colocar nos negócios meio... um topinho de água lá, por exemplo. Podemos olhar esse copo? Ele tem pouca coisa. Do jeito que está aqui não transborda nunca, porque é pouco. Mas a Bíblia diz que o pecado do ímpio transborda. Ele peca um dia, peca o segundo dia, peca o terceiro dia, peca o quarto dia, ele vai pecando e vai transbordando. Mas também a santidade do crente precisa transbordar tanto quanto o pecado do ímpio transborda e afeta outras pessoas. A santidade do crente precisa transbordar e afetar outras pessoas. Ok. É isso aqui, ó. Muito bem. Nós temos aqui uma vasilha que tem sujeira. E ela transborda. Ela transborda. Ela transborda. Você coloca e ela transborda. É assim que acontece. Vamos dar um exemplo aí. Você está num dia ruim e alguém diz a sua mulher, ao seu marido, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, fala uma coisa, você dá uma na sola. Eu já falei, não quero mexer nesse assunto. Ou, não mexe comigo. Para com isso. E cada um tem suas expressões, né?
Cada vez que você faz isso, é uma transbordada. Mas está transbordando o quê? Confusão, briga. Esse dia eu conversei com uma pessoa que dizia assim, olha, era tão difícil, que eu não queria falar mais nada. Eu chegava em silêncio e saía calado. Porque tudo que eu ia falar era motivo de começar uma nova briga. Então eu resolvi ficar quieto. Não falava nem na chegada e nem na saída. E isso significa que essa sujeira, cada vez que mexe, ela derrama em o ambiente todo. E não importa quem esteja do lado ou dentro do ambiente, vai desfrutar dessa sujeira, dessa água suja. Porque ela vai entrar aqui, e eu não vou fazer isso totalmente, mas se continuar derramando, ela vai encher o prato, vai entornar para cá, vai sujar o tapete. Quantas vezes nós temos tudo bagunçado na nossa vida? Quando eu falo de entornar e apertar tudo isso aqui, é a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida relacional, nosso trabalho, nosso intelecto, nosso conhecimento, nosso estudo. Eles vão afetando de uma tal forma que você começa a perder paz. E aquela paz que parecia ser boa, que você precisava ter uma paz que só Jesus pode dar, começa a faltar. Aquela alegria que a gente precisava ter na presença de Deus, começa a faltar. Aí as pessoas já não têm mais alegria de beber. Acabou aquela coragem de levantar de madrugada e sair pela sala, pela cozinha, adorando, celebrando, glorificando, levantando a mão e adorando a Deus de madrugada. Já não faz mais. Por quê? Porque o ambiente está transbordante de algo terrível que foi a conclusão não resolvida. Mas, quando a Bíblia diz, dai-nos e ser dado uma medida recalcada, sacudindo, transbordante, a Bíblia, Jesus está falando que essa medida, ela vai ser dada de volta transbordante. Mas isso depende de como nós medimos. Como nós medimos, como eu meço. É quando eu entrego, será devolvido para mim uma medida maior. Uma medida que aperta, bate de novo, aperta. Uma medida que enche, balança, derrama de novo, balança, coloca, vai balançando. Essa medida que vai transbordar para a minha vida. Agora, o que é que eu coloquei? Coloquei pedras. É pedras que virá para mim de volta. Eu coloquei farinha. É farinha que virá de volta, mas derramando. Vem para mim. Eu entrego uma vasilha de 1 quilo cheio, mas essa vasilha de 1 quilo cheia, quando eu entreguei ela normal, rasa, normal. Mas alguém vai apertar, vai bater, vai apertar de novo e vai jogar por cima para ela ficar embaulada por cima, derramando, para me trazer de volta. Se é pedra, ela vem pesada, porque ela vem derramando, vem muito maior medida do que eu dei. Eu dei uma medida, agora ela vem muito maior do que eu vim entregar. Todos nós desfrutamos disso, não tem como ser diferente. É por isso que muitas vezes a vida financeira nossa não fica tão boa, porque nós não sabemos medir. Gostei da palavra do pastor Jesuí, que diz assim, o testemunho de que você quer prosperar, consegue. Deus não precisa de oferta, mas eu preciso de abrir a porta, é a minha chave. A oferta é a minha chave. Eu preciso abrir a porta. Então eu entrego, eu vou lá e abrir com a minha chave. Eu só tenho um jeito de abrir. As bênçãos para a minha vida, eu preciso colocar a chave lá. E no caso, o que ele contou aí é a oferta. Eu só estou explicando essa parte de que eu preciso abrir. Muitas pessoas já abriram muitas portas, mas pararam de colocar a chave lá. Pararam de ofertar. Quando eu falo de oferta, não estou falando apenas de ofertar no altar, apenas de fazer isso, apenas isso. Eu estou falando de ofertar benevolência, de ofertar caridade, de ofertar alegria, de ofertar honra, respeito, sem deixar a fidelidade a Deus, em todos os sentidos. E aí nós temos aqui essa ideia do transbordante. Nós vamos receber de volta essa medida transbordante. Agora, o que é que precisamos transbordar? Não exatamente essa cor, mas precisamos transbordar em uma cor diferente, que é limpinho, clarinho. Coloca e transborda.
A Bíblia está falando sobre esse transbordar. A Bíblia quer que seja assim. A Bíblia quer, Jesus está dizendo que precisa ser desse jeito, para mim e para você. Mas nós, muitas vezes, transbordamos assim, todo sujo, com aquela crosta, com aquela sujeira, porque é isso que está embaçado em nós. Se tiver sujeira embaçado, vai transbordar sujeira. Mas se tiver limpo, quando encher, vai transbordar só coisa boa. Porque é do que nós enchemos, com a medida, calcada, sacudida, transbordante. Então é essa medida que nós precisamos entender para a nossa vida, que Jesus espera. Que nós transbordemos, mas água limpa. Seja transbordante, transborde, água limpa. Transborde, água limpa. Mas não tem como transbordar água limpa se não estiver cheio de água limpa. Por isso não tem como alguém dizer assim, eu vou transbordar Deus. Água limpa, não quero dizer, é Deus, é Espírito Santo, é unção, é graça, é levar só Deus para as pessoas. Se não estiver cheio de Deus. Só transbordamos o que está cheio. Eu precisava de mais alguns minutos, mas vou tentar resumir aqui. Quando tem pedra, enche, transborda pedra. Mas quando tem água limpa, encheu, transborda água limpa. Eu não tenho como transbordar água limpa se eu estiver cheio de pedras. Do que é que nós enchemos? O que é que abastece esse depósito? Precisa ser, Jesus disse, eu sou a água viva que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá sede. Terá pão. Eu sou a água viva que desceu do céu. Se alguém beber desta água, nunca mais terá sede. É essa água que precisa transbordar na nossa vida. Cada vez que continuamos. Bebemos, mas todo dia bebemos de novo. Até transbordar. Beber transbordando todos os dias. Já pensou? Quantos litros mais ou menos de água a gente bebe por dia? Em torno de 2 litros, pelo menos é a recomendação. De 1,5 litro a 2,5 litros. Essa é a base, essa é a média. Algumas pessoas bebem 4, 5 litros. Eu já contei um dia, bebi 6 litros de água. Eu estava trabalhando de pedreiro. Aí não tinha jeito. Bebi 6 litros e falei, meu Deus do céu. Mas eu bebia, tanto que ia bebendo assim e derramando água pelo suor. Opa, molhadinho, e bebendo água e suando. Mas a média, digamos que seja 2,5 litros de água. Agora, qual é a média? Pelo menos um capítulo por dia. É pouco? Eu sei que é pouco. Mas tem gente que não lê um capítulo por dia. Vamos lá para 2,5 litros de água, 2 capítulos e meio por dia. Já começou a melhorar. Eu quero transbordar? Tá, eu quero. Pelo menos 40 minutos de oração, então, você não transborda uma oração de 2 minutos. Não transborda, não. Não transborda. É impossível transbordar orando 2 minutos. Não dá nem tempo de ajoelhar. É ruim. Como é que transborda com 2 minutos de oração? Não dá para transbordar com 2 minutos. A gente precisa transbordar. Eu quero transbordar onde? Eu quero transbordar o quê? E onde? Eu quero transbordar o quê? Eu quero transbordar a palavra. Então eu preciso ler a palavra, encher da palavra para transbordar a palavra. Senão eu vou conviver com as pessoas e nunca vou pregar para elas, porque não está transbordando. Você transborda do que enche. Se você não consegue pregar, não está transbordando. Está faltando palavra. Você transborda do que enche. Se você não estiver cheio de água, não transborda água. Se não estiver cheio de palavra, não transborda a palavra. Então encha-se da palavra para transbordar a palavra. Ah, eu quero transbordar. Alguém está precisando de oração e eu vou orar. Não importa, está no ônibus, está na rua. Alguém falou, olha, eu estou com um problema. Eu oro agora. Quer que eu coloque a mão sobre a sua cabeça? Vou repreender essa enfermidade, vou orar por você, para Jesus te dar saúde e tal. Você transborda porque você está cheio. A gente só transborda do que enche. Se não está orando, não está pregando, não está intercedendo, não está orando, não está cheio.
Porque a gente só transborda do que enche. Tem água, eu boto mais água e ela transborda, porque está cheio. Se tivesse seco, eu poderia colocar água, não ia transbordar, porque está seco. Até encher demora, mas se já estiver cheio, vai transbordar. O que é que transbordamos? Transbordamos a palavra de Deus ou transbordamos confusão e briga com a família, com os irmãos? O que se transborda quando dá um problema no trânsito? O que transborda em você? Eu já venho querendo xingar o outro no trânsito. Chamando o filho de uma coça. O que é que transborda em você? É do que está cheio. A Bíblia fala aqui sobre essa medida transbordante. Nossa vida como servos, filhos e filhas de Deus, precisamos derramar, ou seja, transbordar o tempo todo. Precisamos transbordar o tempo todo. Então eu convido você para transbordar a palavra. Então você que não consegue transbordar, está faltando leitura. Decore um versículo, decore 2 versículos, leia um texto, leia outro texto, decore outro texto, decore outro versículo, vai lendo a Bíblia, ame a palavra de Deus. Por exemplo, todo crente tem um celular. Então você tem pelo menos um livro da Bíblia, um app de Bíblia para você escutar a Bíblia o dia todo, se for possível. Se não, pelo menos de tempo em tempo, porque aí você vai abastecendo-se da palavra para você transbordar. Quando nós começamos a adorar a Deus, você canta e as pessoas estão ouvindo lá fora. Você vai cantando na rua, canta no trabalho e vai adorando, as pessoas vão ouvindo a adoração e você está transbordando. Esse é o jeito mais fácil de transbordar, é cantaríamos ao nosso Deus em onde nós estivermos. Esse é o jeito mais fácil. Pelo menos isso já é um grande negócio. Transborde adoração e louvor onde você estiver. Aí alguém diz assim, mas eu não sei cantar, eu canto mal demais, então começa a transbordar palavras de Deus. Diga para a pessoa, Jesus te ama, eu estou orando por você. Qual é seu nome? Eu quero orar por você. Vai transbordando, vai citando a palavra de Deus, cita um versículo para a pessoa. A Bíblia diz assim. Depois de um versículo para você citar, comece a citar esse mesmo versículo que você já sabe, para todo mundo que você conhece. Digamos que seja um versículo simples, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, resolvida a questão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pronto, você já decorou um versículo, você vai transbordar esse versículo. A gente só transborda do que enche. Não tem que transbordar do que não enche. E outra coisa, a oração que eu convidei você e disse que ia fazer hoje aqui, não é uma oração que já transborda hoje mesmo, não é. É uma oração para Deus mudar a minha visão quanto ao transbordar. Porque se eu quero transbordar, eu preciso escolher em que eu quero transbordar. Onde eu quero transbordar. Como eu quero transbordar. Porque muitas vezes estamos transbordando de uma forma errada. Mas eu quero convidar você a fazer mudança. Digamos que você é uma dessas pessoas que transborda no trânsito, gritando com alguém. Daqui para frente você vai transbordar, levantando a mão e abençoando. E não importa os nomes que a pessoa xingou você, porque errou no trânsito, aquilo outro. Não importa. O que importa é o que está dentro de você, o que você vai transbordar. Não o que eles transbordam, mas o que você transborda neles. O que eu estou transbordando. Eu preciso definir e decidir o que é que transborda em mim. Eu não posso governar ninguém. Eu só posso ter domínio próprio, ou seja, de mim mesmo. Eu só posso ter controle do que transborda através de mim e não dos outros. Eu não posso controlar minha esposa, dizer o que ela vai pensar, o que ela vai falar e como ela vai falar. Mas eu posso decidir como eu vou devolver o que ela fala. Então você precisa escolher quem é que mora em você. Isso depende de quem mora em mim. O que transborda é o morador. É esse morador. O que mora em você? Quem mora em você para transbordar? Se mora em você, o inquilino ruim vai transbordar coisa ruim. Mas se o inquilino é bom,
Vai transbordar coisa boa, vai derramar a água viva que desceu do céu, água viva, porque quem está em mim é Jesus de Nazaré, e é Ele que transborda. Vai transbordar através da minha vida, Jesus de Nazaré. Então, todas as vezes que eu for provocado, que eu for apertado, alguém aperta o seu nariz, a mim diz que sai sangue, mas alguém vai apertar a mim e vai sair glória a Deus, aleluia, e palavra de adoração a Deus. Vai sair palavra de Deus. É isso que eu preciso entender, meu irmão, minha irmã. É isso que nós precisamos entender. Que quando eu for apertado, vai sair adoração ao Senhor. Porque é Ele que está aqui. Não pode sair outra coisa a não ser a glória de Deus. A não ser que essa glória não estiver aqui. Mas se essa glória estiver aqui, você vai olhar para dentro de você. Se essa glória estiver aqui, todas as vezes que eu for apertado, vai sair a mesma glória que entrou. Vai transbordar. A glória de Deus vai transbordar na minha vida. Porque é essa glória que entrou. Eu sei que não dá para todo mundo vir à frente. E eu não sei se todos teriam interesse em fazer uma mudança. E essa mudança, ela não acontece na sua totalidade porque se toma uma decisão. Essa mudança é uma atitude de comportamento daqui para frente. Fazer uma sondagem do que é que transborda e fazer as mudanças para transbordar só a glória de Deus. Porque ela precisa estar aqui. A glória de Deus precisa estar aqui. Se ela estiver aqui, é ela que vai transbordar. Todas as vezes que você for provocado, alguém vai pisar do seu pé lá na sua casa, de manhã, de tarde ou de noite, em algum momento, lá no seu trabalho, na rua, em algum lugar, alguém vai pisar do seu pé. E quando pisar do seu pé, quem aqui já teve calo no pé? Alguém pisa no seu calo. Dói. O crente saudável diz, glória a Deus. O que não está saudável, chega quem pisou. Eu me lembro uma vez, eu dei uma topada no dedo que cortou meu dedão. E eu acho que eu dei pelo menos uns 40 glória a Deus. Cada vez que o vagalume aparecia, era outro glória a Deus. Eu não sabia fazer outra coisa, e eu estava cheio. A gente transborda do que está tendo. Quando você tropeça ou pisa no seu calo, o que é que sai? É disso que eu estou dizendo. É quando pisarem no meu calo, pisarem na minha dor, quando tocarem na minha dor, onde quer que seja. Eu vou levar o calo no pé, mas o calo pode estar no coração, na alma, nos olhos, em algum lugar. O que é que vai sair? É o transbordo. O que é que eu transbordo para quem está à minha volta? É disso que eu estou dizendo.